Olá! Hoje no mundo político, o assunto que sacudiu a semana: a anulação de processos e condenações do ex-presidente Lula, o julgamento interrompido sobre a suspeição de Moro e a volta de Lula à cena política. Eu vou conversar com o professor Thomas Bustamante, ele é professor de filosofia do direito da UFMG. Como vai, Thomas? Obrigada por atender o Mundo Político. Muito obrigado, Vivian, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Thomas, Fachin decidiu pela incompetência da Vara de Curitiba para julgar Lula, né? O então Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, julgar Lula, e isso fez cair por terra os processos e condenações que foram proferidos lá pela Vara de Curitiba, mesmo depois de Moro, né? Eu queria começar com você analisando, né, as consequências, os efeitos imediatos disso, não é? E a decisão em si, os efeitos imediatos. Bom, Vivian, do ponto de vista técnico, essa decisão é uma decisão que a gente vinha argumentando por ela há mais de 5 anos, né? Tipo assim, desde que começou. Aliás, desde o caso Mensalão, já se tinha essa ideia de que conexão no processo penal, você tem que demonstrar uma relação causal entre fatos, entende? Tem que ser um processo em que o interesse da União esteja diretamente comprometido, né? Ou seja, um caso... para que possa atrair a competência, tem que ser a mesma causa, uma causa de pedir muito próxima, né? E, do ponto de vista jurídico, entre os professores de direito penal, que nem é a minha área, né? Eu sou da teoria do direito, mas existia quase um consenso de que havia uma extrapolação da competência do Sérgio Moro. Então, na verdade, essa decisão, o único problema dela é que ela veio tarde demais. Se você for pegar a primeira preliminar de defesa dos advogados do Lula lá atrás, no primeiro grau, era essa. Em 2016, não é? Exato, e esse argumento foi aduzido no segundo grau, foi aduzido no segundo processo, foi aduzido no terceiro processo, foi aduzido no STJ, e o Supremo, claro que você não tinha um habeas corpus específico para tratar desse ponto até o final do ano passado, mas o Supremo poderia, de ofício, ter reconhecido, porque se é uma competência territorial e em razão da matéria, ele deveria ter conhecido de ofício, ele teve várias outras... oportunidades para reconhecer esse vício processual, e o que chama mais atenção é que o Fachin reconhece isso num processo de habeas corpus, numa decisão de embargo de declaração, ou seja, um embargo de declaração é só para você sanear uma omissão, né? Então, é uma decisão que é muito bem-vinda, a defesa do Lula elogiou muito, o ministro Gilmar Mendes, muito importante frisar isso, elogiou muito a decisão na sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Os expertos que eu consegui acompanhar aí pelo Twitter, os professores de processo penal, os grandes advogados, todos estavam elogiando a decisão, e do ponto de vista técnico, ela me parece irrepreensível. Eu queria só voltar... Sim, pode concluir. O único problema da decisão é ela ter sido dada depois que já tinha começado o julgamento da suspeição, porque a lei diz que, se tiver uma acusação de suspeição, a suspeição tem que ser julgada antes. Então, eu acho que teve um movimento estratégico aí nesse reconhecimento pelo Fachin, que incomoda um pouco, incomoda a gente saber que os processos criminais no Brasil são, às vezes, decididos com base em questões estratégicas. Isso incomodou muita gente. Que, na verdade, o que se falou muito é que Fachin estava tentando abortar o julgamento da suspeição, não é? Ao tomar essa decisão, antecipar essa decisão, para evitar que a suspeição de Moro fosse julgada. Mas, antes de entrar nisso, eu queria só esclarecer por que é incompetente, por que a vara é incompetente, não é? Que é a questão da origem, os processos estavam linkados ao caso Petrobras. Não é isso? Então, vamos tentar explicar mais ou menos. Para a gente entender, a gente tem que entender qual foi a acusação que foi feita contra Lula.
a acusação... existe um elemento em controvérsia aí. Houve corrupção na Petrobras, aqueles diretores receberam dinheiro, muito dinheiro, teve diretor que devolveu mais de 100 milhões de reais para os cofres públicos. Então, um negócio assim, teve diretor da Petrobras, nomeado pelo Lula, que confessou crimes. Qual era a maneira de você conectar Lula a isso e dizer que o Lula tinha uma responsabilidade por isso? Eles diziam que o Lula cometeu crime ao indicar ao nomear aquele diretor para a Petrobras e, em troca da nomeação, segundo o relato do Ministério Público, ele receberia uma parte da propina que os diretores corruptos receberiam. Então, é muito difícil provar isso, né? Porque não se achava nenhum pagamento para o Lula, não se achava como é que você vai dar recibo disso ou rastrear uma transação dessa, né? O que o Ministério Público tinha para poder conectar a Lula a esse processo era muito pouco. Tinha o depoimento do Léo Pinheiro. Aliás, o Léo Pinheiro, que tinha, antes de ser preso, ele tinha dito que o Lula não tinha nada a ver com isso. Depois que foi preso, ele disse que o Lula tem. Então, você fica... né? Mas, assim, a conexão era... O Lula recebeu, no raciocínio da condenação, né? No raciocínio do Moro, o Lula recebeu dinheiro da empresa do Léo Pinheiro. Então, como é que você conecta isso com a Petrobras? É uma conexão muito remota, né? O que o Fachin decidiu agora, e que todos os advogados estavam argumentando, é o seguinte: se o Lula tiver recebido propina da empresa do Léo Pinheiro e não saiu nenhum pagamento da Petrobras, essa competência nunca deveria ter sido do Moro. Então, tem que anular tudo desde o início. E o mesmo vale para o caso do sítio, o mesmo vale por causa do Instituto Lula, e o mesmo vale para qualquer outro processo ou qualquer outra investigação que tenha tramitado contra o Lula na 13ª Vara de Curitiba. Foi esse o raciocínio, foi isso que ele decidiu. Sim, aí eu queria voltar, então, àquilo que você começou a comentar sobre a suspeição do Moro. Quer dizer, a decisão do Fachin de, nesse momento, no momento em que vai se julgar a suspeição do Moro, ele solta uma decisão monocrática que, segundo se ventilou, não era do conhecimento de nenhum outro ministro do Supremo, e que era uma decisão anulando, que era bombástica, não é? Anulando, alegando a incompetência, então, que é isso, que é essa relação que você explicou, que não se reconheceu, não é? Essa ligação com o caso Petrobras, que era da operação, que era foco da Operação Lava Jato, né? Foco do trabalho do Moro, da Vara do Moro em Curitiba. Então, você acha que foi uma ação estratégica? Você começou a falar, eu te interrompi para explicar essa história direitinho. Eu acho que foi, Vivian, e eu acho que a gente, para fazer esse tipo de afirmação, a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente tem que olhar o contexto, entende? Mas o contexto é o seguinte, já havia um processo cujo julgamento havia se iniciado. O Gilmar Mendes estava anunciando que iria devolver o processo. Então, ele correu na frente para ver se a ação principal do Lula caíam todos aqueles outros habeas corpus. Então, me parece que foi uma tentativa do ministro Fachin, para tentar salvar alguma coisa da Lava Jato, para tentar salvar, por exemplo, aquelas provas que poderiam ser eventualmente aproveitadas num outro processo, ou para tentar salvar um desgaste maior, porque uma declaração de suspeição do Moro contra o Lula pode ter implicações em outros processos contra agentes políticos. Quer dizer, se o Moro agiu com motivação política, por que ele só agiu com motivação política a favor contra o Lula? Tem uma série de outros réus aí, do PT, do PMDB, que poderiam se aproveitar de uma decisão que, eventualmente, declarasse que o Moro agiu por motivações políticas. E eu acho que o Fachin tentou preservar. Por que eu acho? O que me leva a crer que ele tentou preservar? Não só o fato de ser uma decisão onde já não caberia mais decisão, uma decisão de ofício, ou seja, de ofício sem nenhum pedido, não tinha um pedido mais, tá? De ofício,
às vésperas do julgamento, fora da turma, sozinho, dentro do conforto da casa dele. E, além de tudo, no dia seguinte, quando começou o julgamento, o que ele fez? Ele fez uma petição para o ministro Luiz Fux para ele impedir a realização da sessão, e ele fez um requerimento na turma que perdeu de 4-1 para que não fosse julgada o caso da suspeição. Quer dizer, ele tentou obstar o julgamento. O único voto que perdeu foi o dele. Ele tentou evitar aquele julgamento porque ele sabia que aquele julgamento causaria constrangimento. E aí, eu, assim, sendo bem franco, assim, minha opinião técnica é de que houve uma violação à lei, porque o CPP diz que, havendo uma arguição de suspeição no processo criminal, julga-se a suspeição antes de tudo. E faz sentido, porque se há uma arguição de que o juiz não tem condições de imparcialidade para julgar, esse juiz não pode julgar mais nada. Então, essa questão tem que ser resolvida antes de qualquer outra. É o que a lei diz, e eu acho que foi um drible da vaca para tentar passar por cima dessa disposição legal, né? Agora, é curioso que alguns juristas e advogados se manifestam hoje na Folha de São Paulo, está na capa da Folha, criticando o Fachin por decidir pela incompetência da vara de Curitiba e não optar para que o julgamento do Moro acontecesse, que seria menos danoso, o argumento seria menos danoso para a Lava Jato. Eu não sei dizer qual é o... Porque aí é uma consideração de análise estratégica de quem conhece o processo, né? Do ponto de vista moral, eu acho que a suspeição do Moro é muito pior, né? Porque a Lava Jato, ela sempre foi um processo que correu por trilhos diferentes dos trilhos ordinários, assim. A Lava Jato conseguiu acumular uma quantidade de poder que nenhuma outra força-tarefa e nenhum outro juiz no Brasil, nem o Supremo Tribunal Federal, conseguiu acumular tanto poder. E como que ela conseguiu acumular tanto poder? Ela se assentava sobre a opinião pública. Ela tinha uma estratégia que o Moro mesmo reconhece isso no artigo de 2004, quando ele fala os comentários da Operação Mãos Limpas, ele descreve qual que ele acha que deve ser um método para um juiz combater a corrupção. E nesse artigo de 2004, ele diz todos os passos, e ele diz: o principal passo é você manter a opinião pública o tempo inteiro mobilizada. Tudo que você fizer, mantenha a imprensa mobilizada, porque depois que você tiver o apoio da opinião pública, você ganha muito mais força para você poder alcançar os resultados que você pretende. Então, era uma máquina instrumentalista de jurisdição, né? No sentido de ver o processo como um instrumento político, como uma arma mesmo, né? E, nesse sentido, se você tira a credibilidade do Moro perante a opinião pública, principalmente a opinião pública esclarecida, você enfraquece tudo que ele fez, né? Você coloca uma série de pontos de interrogação e você dá coragem para os outros juízes que, às vezes, não tinham coragem porque se sentiam pressionados por essa mesma opinião pública, você dá coragem a esses outros juízes para reconhecerem as ilegalidades da Lava Jato, né? Então, eu acho que o estrago é muito maior, né? Você acompanhou o julgamento ontem, ou o julgamento parcial, né? Porque ele não foi concluído, da suspeição do Moro, né? Nós tivemos lá, tem um placar de 2-2, mas um placar que a previsão é que ele não deve se sustentar, né? Ele foi suspenso, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro novato, o Cássio Nunes, e votaram Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia já havia votado, né, anteriormente, e Edson Fachin também. Mas ela se manifestou, dando a entender que ela pode recuar no voto dela. O que você achou desse julgamento? Eu achei... Assim, a extensa fala do Gilmar Mendes, né? Eu acho que o Gilmar é um personagem muito controvertido do mundo jurídico e do mundo político brasileiro, né? Mas se tem uma coisa que ele tem, é inteligência e capacidade analítica, né? É um dos juristas mais brilhantes do Brasil. Goste você ou não dele, ache ele uma boa pessoa ou não, concorde ou não, mas ele é um sujeito que tem uma capacidade analítica muito refinada.
E o que ele fez ali foi o que eu espero que um bom voto faça. Ele não ficou falando de teorias, citando filósofos. Tem um monte de juiz que gosta de citar filósofos, citar casos anteriores, né? Demonstrar erudição. O Gilmar ele foi extremamente focado ali, ele foi aos fatos, entende? Então, você tem ali 2 horas e ele vai descrevendo os fatos com uma riqueza de detalhes que ajudou muito, que deu muita consistência ao voto dele. Eu acho que eu comentei isso com alguns colegas meus da área, né, até do FMG, falei assim, esse foi um dos votos mais sólidos que eu já vi no Supremo Tribunal Federal, porque foi um voto que não tergiversou. Embora o Gilmar parasse, fizesse umas anedotas, desse a opinião dele, fizesse, assim, aproveitasse o momento dele para tripudiar em cima dos outros, isso ele fez. Mas ele fez isso com muita segurança, porque os fatos estavam muito do lado dele. Tanto é que... Por que as pessoas estão dizendo que a ministra Carmen Lúcia vai mudar de opinião? Porque o áudio da casa dela captou ela falando algumas coisas que não era para ter captado, né? Quando o Gilmar falava, isso aqui é um absurdo, ela fala, isso é um absurdo mesmo, né? Ou seja, ouviram ali coisa que não era para ouvir, né? E as pessoas começaram a inferir que provavelmente ela vai mudar de opinião, até porque ela fez questão de dizer que ela vai votar de novo depois do Nunes, né? Ela fez questão de dizer que, oficialmente, trazido outro voto. Essa é a grande justificativa para se supor que haja alguma mudança na posição dela, né? E eu acho que dá para supor, porque eu acho que ficou muito constrangedora assim, a posição do Moro, assim, sabe? Por que alguém iria defendê-lo? Acho que para a pessoa defender o Moro num contexto, depois do Gilmar ter trazido aqueles detalhes das conversas espuras, né, com os procuradores, ter comparado ao direito penal da União Soviética, eu senti falta de dizer, faltou a Venezuela ali, apesar de... Pois é, mas olha só. Eu acho que depois disso foi um pouco constrangedor, sabe? Agora, tem gente que olha para aquelas mensagens e, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e minimiza a importância delas, minimiza dizendo, e outros, inclusive juristas, que dizem, não, mas isso são conversas naturais, o próprio Fux falou sobre isso, são conversas naturais entre o juiz de instrução e os promotores. O ministro Marco Aurélio também falou alguma coisa parecida, né? Não só o Fux. Mas o que eu acho? Pode ser que o Fux tenha uma visão... O Fux sempre foi um ministro instrumentalista, da linha do pragmatismo jurídico, né? Sempre foi instrumentalista no sentido de que ele vê o processo mais como um meio do que como um fim. O que importa são os fins, sabe? E eu sempre fui muito crítico dessa abordagem, desse método de interpretação do direito. Mas eu acho que mesmo um ministro como o Fux, ele pode falar uma coisa numa entrevista, mas se botar um processo do lado dele, na frente dele, e mandar ele ler no detalhe, sabe, as pessoas falam muitas coisas, às vezes, porque elas estão num contexto em que elas se sentem livres para falar, sabe? Uma entrevista é um contexto em que você não está com o processo na sua frente e você não tem que responder exatamente aquela petição. Olha, eu estou dizendo que isso aqui foi errado por causa disso. O Gilmar Mendes cita um trecho de uma conversa em que os procuradores e o juiz conversam 7 meses antes, o juiz pergunta assim, você tem aí um resumo de quais são os elementos da denúncia? E por meio do Telegram, o cara resume toda a acusação 7 meses antes da denúncia ser protocolada. Ou seja, esse tipo de coisa em que eles estão combinando quais argumentos entram e quais não entram no processo, quem vai ser chamado, quem não vai, quando que vai se apresentar a denúncia, quando não vai, esse tipo de participação na estratégia, isso em qualquer sistema jurídico do mundo é considerado uma violação do Estado de Direito. Eu acho que se o ministro Fux chegar a ser forçado a dar um voto sobre isso, ele vai pensar 2 vezes antes de dizer que é um caso tão fácil assim. É fácil para ele dizer porque não está na câmera dele. Ele não vai ter que julgar isso. Se o Moro for declarado suspeito ali, não cabe recurso para o plenário, então ele nunca vai ter que julgar esse caso. Então é fácil ele dizer numa entrevista, eu quero ver se colocar o processo na frente dele e obrigar ele a julgar, se ele vai ter a mesma tranquilidade de dizer que não é bem assim, sabe? Quando coloca uma responsabilidade em cima da gente, a coisa muda, sabe?
Agora, toda essa reversão, não é, de fatos e dessa situação que envolve o ex-presidente Lula, que envolve a suspensão do Moro, os processos e tal, foi motivada pela divulgação, agora principalmente, teve todo o trabalho do Intercept e de outros veículos, mas agora também que a defesa do Lula teve acesso e colocou, entregou isso para os canais competentes para ser analisados com recursos e novos habeas corpus. Até que ponto esses documentos vão poder ser utilizados num eventual futuro processo, ou futuros processos que o Lula venha responder na vara federal de Brasília? Bom, eu acho que tem duas teses muito fortes. Uma delas foi mencionada pelo ministro Ricardo Lewandowski ontem, que é a tese que é o seguinte: se você tem uma prova obtida ilicitamente, mas fidedigna, ela pode ser utilizada para inocentar uma pessoa, não para condenar, mas para inocentar. O ministro Lewandowski aderiu a essa tese e eu lembro quando eu estudava direito processual penal, todo mundo dizia isso. Você tem uma verdade ali estampada, evidente, você vai deixar uma pessoa presa mesmo assim, né? Então, esse é um argumento que é o mais fraco. O mais forte, o que eu acho que é mais robusto, é o seguinte: essas provas elas acabaram sendo legalizadas. Quando prenderam aqueles garotos e fizeram a perícia nos celulares, aquilo ali foi no contexto de um processo penal determinado pela Justiça, periciado pela Justiça. Ou seja, então aquilo ali é uma prova que foi convalidada. Então, eu acho que ela pode, sim, ser utilizada pela defesa do Lula. Então, eu acho que as dúvidas que existiam sobre a legalidade daquela prova já não existem mais depois que aquilo ali se transformou numa investigação oficial da polícia, numa apreensão feita segundo a lei, determinada por um juiz e periciada por um perito judicial. Então, no contexto, acho que tem muito poucas dúvidas. E, além disso, tem um outro ponto. O Gilmar Mendes fez questão de listar 7 fatos no início. E ele diz: esses 7 fatos, que são a base, né, são demonstráveis independentemente dessas provas. Ele usou as provas ali só para tripudiar, né? Porque ele não precisava. E ele falou: não preciso delas, mesmo sem elas eu consigo demonstrar a suspeição do Moro. Com base nesse argumento, fica mais difícil ainda, entendeu? Qual que é a possibilidade real desses processos serem retomados em Brasília e usar ou não? Houve uma discussão sobre usar ou não as provas, independentemente das mensagens, mas as provas que foram colhidas durante o processo com o ex-juiz Sérgio Moro, e, enfim, esses processos esse material ser aproveitado e, de novo, levar Lula a uma condenação. Como é que você vê esse cenário? Eu tenho dúvidas, sabe? Eu acho o seguinte: se o Moro não for declarado suspeito, e se... São duas condicionantes, tá? 2 sis, tá? E se o plenário manter a decisão do Fachin exatamente da maneira como ela foi tomada, o que vai acontecer? Você vai ter a decisão do Fachin dizendo que eu anulo todos os atos, inclusive o recebimento da denúncia. Então, vai ter que ser feita uma outra denúncia contra ele, por um outro membro do Ministério Público. Tá? Aí vai a denúncia, o juiz recebe a denúncia. Tá? E aí, se ela não for anulada, esse novo juiz vai ter que fazer um juízo sobre se aquelas provas são lícitas ou ilícitas. E ele dizendo que são lícitas, o que algumas pessoas disseram é o seguinte: olha, então, se as provas forem boas, robustas, aptas a convencer o leitor de que o Lula cometeu crime, não vai ter que fazer instrução. O que é fazer instrução? Perícia, dilação probatória, quesitos, réplicas e não sei. Pode ser que em 3 meses saia uma sentença condenatória e mais um ano aí para julgar em segunda instância e o Lula já estaria inelegível de novo em novembro. Esse é um cenário. Por que eu... Agora, repare que tem 2 condicionantes.
o Moro vai ter que ser... O caso que foi julgado ontem lá vai ter que ser julgado improcedente, então não tem suspeição, e o plenário mantém a decisão do Fachin exatamente igual ela está. Tá? Eu acho improvável que isso aconteça. Acho muito improvável, assim como eu acho quase certo que o Moro vai ser declarado suspeito. Eu acho que o que está em jogo aí é a reputação do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro já foi associado a muitas coisas graves do ponto de vista político. Aquela decisão de vazar o áudio da Dilma e do Lula na véspera, ali no mesmo dia em que foi constituída a comissão do impeachment na Câmara, para influir no impeachment, depois da decisão do Gilmar Mendes, inclusive, de tirar o Lula da Casa Civil para impedir uma negociação e uma composição para acabar com o impeachment, sabe? Depois a decisão de vazar a delação sem pé nem cabeça, porque foi rejeitada pelo próprio MP, aquela delação na véspera da eleição de 2018, né, a delação do Palocci, sabe? Depois aquela decisão do Fux, do ministro Fux, de censurar a entrevista do Lula na Folha de São Paulo no domingo anterior à eleição, essas coisas todas tiraram muita credibilidade. A decisão do Moro de entrar para o governo Bolsonaro, tendo sido juiz no caso do Lula, isso tudo tirou muita credibilidade. Teve o tweet também do general, né? O tweet do general Vilas Boas, né? Que foi entendido como uma pressão, uma admoestação aceita pelo Supremo. Exato. O judiciário brasileiro, há 5 anos atrás, era uma das instituições em que a população, não só os fanáticos, tá? Os polarizados, inflamados, mas a população em geral, as pessoas de bom senso, tinham em mais alta conta, sabe? As pessoas confiavam mais no judiciário do que confiam hoje, em parte por essa politização. Então, eu acho que o que eu posso de melhor esperar do judiciário é que trate o processo do Lula como trata todos os outros processos penais, seguindo os ritos de todos os outros processos penais, seguindo os prazos de todos os outros processos penais, sem norma excepcional, sem pular na frente, sem dar um jeito para ele correr mais rápido. E se eles fizerem isso, se tratarem o processo do Lula como eu espero que eles tratem, e como, aliás, a Justiça Federal de Brasília vem tratando quando manda as coisas para lá, tá? Vamos ser justos também, tá? Aí eu acho que esses crimes vão prescrever todos. E o Lula vai continuar fazendo o que ele mais sabe fazer na vida, que é política, até a época da eleição. E ele vai dar trabalho, né? Eu acho difícil você ter um processo justo contra Lula em tão pouco tempo. O meu diagnóstico é esse. Pode ser que tenha uma condenação, mas pode ser que seja uma condenação tão frágil e tão controvertida quanto essa que o Moro fez, e se acontecer isso, vai ser ainda mais grave para as nossas instituições, né? É melhor, como diz o Gilmar, não se combate o crime cometendo crime, é melhor deixar o cara, e isso se tiver alguma responsabilidade do Lula, né? Porque aquela história de confiar no depoimento do Léo Pinheiro não desceu, assim. Eu não acredito naquele depoimento. Acho que precisa de mais do que o Lula para você incriminar. Você precisa de mais contra o Lula para poder incriminá-lo, né? O que eu vi até agora não me convenceu. Né? Thomas Bustamante, muito obrigada por essa conversa, viu? Vamos aguardar os acontecimentos, porque eles virão, né? Virão igual uma avalanche. História judicial rocambolesca que nós acompanhamos há alguns anos, ainda vão ter muitos desdobramentos, com certeza. Eu gostei de uma coisa que aconteceu. Eu acho que os militares ficaram mais quietos, entende? Eu não vi nenhum tweet, eu não vi nenhuma ameaça explícita. Isso me dá um pouco de esperança. Só o clube militar, né? Que são de sempre os inflamados, né? Reformados que costumam fazer falas mais provocativas, né? Eu acho que se o Supremo controlar os procedimentos e conseguir anular esses graves problemas, e se os militares ficarem quietos, a gente pode confiar que talvez o próprio sistema político se recomponha. Talvez o sistema político não seja tão ruim quanto parece. Todo sistema tem algum grau de corrupção e essa corrupção tem que ser combatida. Mas tem que ser combatida de uma maneira inteligente e responsável, né?
e não de uma maneira a cometer ilegalidades também. Vamos torcer, né, Vivi, esperar que a gente saia dessa, como a gente saia também dessa Pela epidemia democracia, vamos torcer, não é isso? Vamos sim. Obrigado pelo espaço, um grande abraço em você e todos aí na produção do programa. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço, Thomas. Outro Eu grande. falei com Thomas Bustamante, ele é professor de filosofia do direito da UFMG. E o nosso assunto aqui é a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou todas as condenações e todos os processos de condenações do ex-presidente Lula e sacudiu a semana com essa história e toda a repercussão que veio a partir disso, inclusive o julgamento com a suspeição de Sérgio Moro. A gente fica por aqui. Até!